E aí a Lu tem uma proposta aqui para a gente fazer uma rodada hoje, né, Lu? Isso mesmo, a gente está conversando aqui, né, é, a equipe, e a gente gostaria de fazer algo, né, rodadas daqui para frente, mais específicas para os estágios de transição que vocês estão, vocês trazerem o caso, o contexto de vocês, para que a gente aumente essa troca e para que realmente saia, né, do ponto que você está e você consiga traçar um próximo passo, uma meta, um caminho para a jornada de transição, né? Então, eu queria apresentar a proposta, entender feedback. No finalzinho dessa tertúlia, eu peço a gentileza e a ajuda de vocês para preencher um formulário, que é um formulário de satisfação das tertúlias literárias como um todo, mas voltado para essa nova fase, né? Se a gente for para essa proposta de direcionar o que vocês precisam, como que a gente trabalha, se a gente divide por estágios faz encontros por estágio de transição, então, para quem não está no campo, e aí então o tema é isso. Claro que quem está no campo e quiser participar, pode participar, mas vai ser uma rodada voltada para essas dores, para essas dificuldades, porque podem ser dificuldades diferentes de quem já está no campo buscando, sei lá, se tornar Ou, mais ecologicamente, né? O que você, são propostas. Pode falar, Eurico. não, então, eu ia falar assim, ou o contrário, né? Ou vocês acham que não, tá bom assim, a gente já tem todo mundo embolado mesmo, porque quem já tá na frente inspira quem tá um pouquinho, ainda tá um pouco com o pé na cidade, enfim, a gente queria ouvir vocês nesse sentido. Se, bom, vamos colocar de uma outra maneira. É, eu gostaria de entender como que esses encontros têm contribuído para a situação de vocês, para quem está buscando a transição. Se você já vive no campo, eu gostaria de entender o que que esse, o que que os encontros estão agregando para você que já vive no campo. E aí eu gostaria de ouvir vocês também no seguinte sentido: o que que vocês acham que talvez a gente poderia trazer para as reuniões? Eu não garanto que vai estar no livro, embora eu escute muito vocês aqui para a escrita também, né? Mas eu não posso garantir. Agora eu posso adaptar muito o nosso encontro aqui, né? Se vocês quiserem coisas talvez um pouco mais específicas, um pouco mais técnicas, ou o contrário, talvez quer mais leitura, talvez quer mais autores que eu estou estudando para escrever, enfim. Eu queria ouvir vocês nos dois sentidos, né? No sentido de como esses encontros têm colaborado com vocês no processo de transição, ou no processo de pensar o campo, para quem já está no campo, e pensar o outro lado, que é assim, como é que a gente pode também ter pelo menos parte desse encontro sendo ainda mais útil para vocês, né? E aí, não sei se alguém já gostaria de começar, né, falar dos seus contextos, trazer essas dúvidas, né? Fiquem à vontade. É para aumentar a troca mesmo. Vou voluntariar aqui o Luciano, então. O Luciano está pensativo ali, eu vou voluntariar ele para conversar um pouco. É... Luciano, dá um resumão para a gente, assim, do que tem colaborado aí com o seu dia a dia, né? Os nossos encontros aí na sexta-feira. E talvez se você gostaria que tivesse alguma coisa que a gente não tem aqui. Olha, Ilko, eu vou te ser muito sincero no sentido de que esses encontros, para mim, fala muito do que que eu já falei com você, né? Eu encontro alguma base para o que eu procuro, entendeu? Então, para mim, que já estou aqui no campo, em busca disso, né? Aquilo que eu não sou um louco sozinho, né? Você tem alguma coisa, você tem um embasamento, né? Vamos dizer assim, né? Você tem um embasamento, você tem alguma coisa, porque tudo que você fala aí, o que eu não estou fazendo é o que eu estou tentando, entendeu? É o que eu busco. É impressionante, né? Assim, por isso que eu brinco. Eu falei com você, assim, o avô que você teve é o meu avô imaginário, porque o que você está falando nesse livro, né, é a minha busca, entendeu? Então, para mim, é uma base. Agora, o resto, né, que eu já falei assim, a ausência, por exemplo, às vezes das tecnologias, né?
que eu acho que não é o propósito, entendeu? Não é isso, né? Mas são coisas que eu aprendi na vida a aprender com o caminhar, né? Então eu vou aprendendo. Então já quebrei muita cabeça experimentando isso, aquilo, para ver se dava certo, né? Mas para mim a importância dos encontros é esse, assim, me dá uma certeza que eu estou no caminho certo, entendeu? Porque de tudo que você fala, né, assim, passa na minha cabeça aquele filme, é o que eu busco, não, é o que eu estou fazendo, não, é o que eu preciso fazer, entendeu? Então, né, eu acho você muito inteligente, né? Você pensa igual a mim, né? Uma vez eu te falei que eu escutei do cara. O Antônio, o Zaek, né? Falou assim: você é um cara muito inteligente, você pensa parecido comigo. É. Então, assim, mas assim, é verdade, assim, acaba você tendo, no meu caso, né, assim, uma confiança em ir mais fundo nesse sentido, né? Então, assim, a busca, é claro que, assim, aprofundar nos seus conhecimentos, né, e ter um convívio, né, com tudo que você faz, né? Eu, até quando eu me propus, quando você lançou o curso, né, o seu curso agora, eu me propus até entrar e por alguns motivos não consegui, até não era nem para mim. Na verdade, eu queria fazer uma parceria com o meu filho e e a esposa dele, porque eles estão chegando no campo, entendeu? Né? Mas acabando que não deu certo entrar né, nessa turma, quem sabe numa próxima, porque o que você propõe é o que eu acredito, entendeu? O que eu te falo é só isso. E as poucas coisas que eu já consegui fazer na propriedade, é o que me dá a segurança de dar, né? Quando você fala aquilo que eu busco, né? Por exemplo, assim, você fugir dos empréstimos, é uma busca minha, entendeu? Né? Eu sempre tive essa ideia, a porcentagem que você deve, né? Aqui no caso nosso dos animais, eu falei assim, ó, eu só posso dever o que está em cima da terra, eu não posso ter chance de perder a terra, entendeu? No máximo que está em cima da terra, entendeu? Então, assim, já é a minha ideia, eu sempre falo comigo, ó, podemos fazer isso, podemos, vamos pegar, porque... e tem um outro lado, né? Eu tinha ainda que dar uma mínima condição. Como é que meu filho ia ficar aqui? Que eu tenho vários exemplos em volta da propriedade, eu mostro isso para ele, às vezes dos vizinhos, que quando está lá o pai tirando leite lá no baldinho, vamos dizer assim, né? Um sistema bem arcaico, e os filhos trabalhando para os outros. Não deu a mínima condição, e o filho fazendo a mesma coisa para o outro, cara. Mas pro pai não Né? faz. Não deu a mínima condição. Entendeu? O pai faz e o filho sai para fazer para o outro. Porque a propriedade dele, ele não conseguiu dar o mínimo de condição do filho ficar ali. Então, assim, isso parte, né, é a busca dele conseguir ficar na propriedade, né, com o mínimo de dignidade, né? Então, às vezes a gente precisa, mas sempre esse pensamento. Então, como as outras vezes, eu falo, às vezes, as poucas vezes, por isso que eu estava até tentando não falar, porque às vezes eu acho que eu bagunço um pouco Não. a sua ideia aí. Mas é porque tudo que você fala, eu falo assim, é o que eu faço, é o que eu estou tentando, é o que eu estou buscando, né? Mas para mim a importância é essa, né? Você ter uma base, né? Você ter assim, olha, eu tenho alguma coisa, porque quando os técnicos chegam aqui, mas da onde que você tira isso? Né? É o que você fala dos técnicos. Os técnicos falam, não, mas aqui tem, a Bayer provou isso, aquilo provou aquilo, né? Então, assim, a gente precisa de uma certa segurança, né, naquilo que faz. Eu acho que isso você tem me passado nesse sentido, né? Então, assim, é nesse sentido. Eu acho muito importante. O que você trilha para as pessoas é o que eu acredito que dá certo. Até, eu acho que eu já comentei isso com vocês, porque eu fiz tudo, eu já fiz aquilo tudo. Você falou que seu avô lá usou o veneno, quer dizer, eu já tive vacas de alta produtividade, entendeu? Vaca há 30, 40 anos atrás, eu tive vaca de 40 litros de leite, né? Hoje as minhas vacas são de 5 litros de leite, né? Então, essa busca por um mínimo de insumo, isso tudo é o norte da nossa propriedade, entendeu? Então, assim, é muito importante, para mim, como ter esse apoio, né? Muita coisa que a gente faz sem, assim, poderia ser mais fácil. É aquilo que eu falei para você, que às vezes essas tecnologias não chegam para a gente aqui, entendeu? Só chega a outra tecnologia. As pessoas, né? Isso você comentou em uma outra reunião, nós já tinha muita coisa, mas não chega aqui para a gente, né? Então, a gente, né? Mas, assim,
não tem nenhuma frustração por causa disso, não. Por isso é que, assim, incentivar, né, as pessoas que usem esses métodos que realmente sejam interessantes para a pequena propriedade, né? De novo, né? Assim, a minha ideia com essa pergunta, com essa provocação aqui, a minha ideia da Lu, né? É a gente conseguir ainda ser mais útil nesse sentido de criar esse respaldo, esse apoio, essa troca de ideia, enfim, né? Essa fertilização cruzada, assim, para as pessoas poderem se encontrar também. Tem gente que tem vocações para a produção primária, tem gente que não tem gente que dentro da produção primária vai ser agricultura, tem gente que vai ser pecuária, tem gente que vai ser alguma coisa misturada, tem gente que vai ser só subsistência, vai trabalhar com outra prestação de serviço, tudo bem. Eu gostaria muito que esses encontros nossos fossem um momento de injetar ânimo, um momento de fortalecer a trajetória mesmo, né, das pessoas construírem essa vida mais autônoma, essa vida mais para o campo. Enfim, se for da necessidade do grupo da gente fazer atendimentos talvez em níveis separados, a gente pode fazer isso. Eu acho que é muito válido a gente ouvir todo mundo. Por exemplo, eu acho que para quem está aqui hoje pensando em ir para um sítio, escutar você é maravilhoso. Porque por mais que você tenha passado aí dificuldades, por mais que para você tenha sido, né, você fala, eu não tinha informação, você não teve informação, mas você teve coerência, você teve, né, enfim. Então, as pessoas poderem trocar com você, ver o seu testemunho, ver a sua experiência é importante. Por outro lado, talvez para quem já está no campo, seja um pouco mais monótono, talvez escutar quem está querendo ir ainda e está só pensando. Mas eu acho que, de novo, eu acho que é sobre apoio mútuo, sabe? Porque eu não acho que ninguém que chegou aqui em torno desse trabalho que eu estou escrevendo não entenda que a gente precisa de apoio. Acho que todo mundo está aqui e sabe que a gente precisa de apoio. E acho que a gente precisa se prestar a ser esse apoio para alguém, para que um dia a gente também possa ser apoiado, né? Então, eu queria muito que essas reuniões... E vai durar mais um tempo, né? O livro só vai sair no segundo semestre. E, enfim, a gente está aqui buscando isso. A partir da semana que vem, inclusive, a gente está com divulgação para chamar outras pessoas que vão ser patronos também, que vão fazer o pedido antecipado do livro. A nossa ideia é trazer mais gente e se o livro for razoavelmente bom para vocês, vocês vão indicar para outras pessoas e aí o meu serviço está feito, né? E essa comunidade que se forma aqui para trocar ideia enquanto o livro não sai, a gente vê uma forma dela conseguir seguir, né? Se ajudando, se apoiando, se inspirando, né? Essa é a nossa ideia. Eu acho muito válido, sim, Luciano, você falar, pode ficar à vontade para participar sempre que você quiser, viu? É importante para as pessoas poderem ouvir você que já correu muito trecho, né? Que já está lá na frente e que funcionou, né? Tá aí, saudável e tal, trabalhando com o que gosta, fazendo um plano de sucessão para estar com o filho junto, né? Então deu certo, né? Por mais que tenha sido, por mais que tenha sido difícil, deu certo. Sim, sim. Eu acho que a participação, Eurico, assim, eu escutar as pessoas que querem vir, eu acho que isso tudo para mim cresce, sabe? É um crescimento para mim. Eu não tenho nenhuma, assim, gosto de falando aí, de ficar, mas fulano lá só está começando. Não, eu acho que, e você não escutar as ideias novas das pessoas, eu acho que vai deixando a gente muito velho, né? Então eu tenho que ter cuidado com isso, né? Porque a velhice está chegando, então a gente tem que escutar. E quem vem novo, né, para o campo, às vezes tem algumas ideias que pode inspirar a gente em alguma coisa, né? Em algum momento, né? Eu acho que a diversidade, eu sempre falo assim, que a diversidade é que faz o crescimento, né? Então, você pensa bem, quando você forma aquela bolha de não, vamos pegar só quem está na roça, ou só quem está na cidade, ou só quem... Não, eu acho que é a diversidade que traz a natureza ensina isso para a gente, né? Eu Isso. me norteio muito pela natureza. A natureza ensina que a diversidade é que faz a harmonia, a diversidade é que faz o crescimento. Então, por que nós humanos, será que a gente não faz parte dessa natureza, né? Então, eu acho que a diversidade só tem a crescer. Com É a minha certeza. opinião.
Muito obrigado, meu amigo. Gente, de novo, né? Como que a gente tem contribuído? Gostaria de ouvir nesse sentido. E como que a gente pode talvez contribuir de alguma outra maneira que a gente ainda não fez aqui dentro das reuniões, né? Desde o formato, o atendimento, a organização. Eu gosto muito de ouvir e poder atender, né? Quem se habilita aí a trazer aqui um feedback nesse sentido para a gente, por favor? Ai, boa noite. Eu lembrei de uma música, não sei se o Luciano provavelmente conhece, né? De um mineiro muito famoso, que eu também sou mineira, de um mineiro muito famoso, e que ele fala, né? Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim. Eu não lembro o resto da letra, né? Mas é meio que esse resumo, né? Que às vezes coisas que você traz, né, ressoa com que aquilo que a gente está dizendo, né, tá pensando e tal. Então, isso fortalece, né? Porque é isso. Aí, uma coisa que eu acho que você traz muito bem, e eu acho que você se, né, trazendo como poderia ser esse espaço, é uma coisa que você citou sobre a troca, de autores e de estudo que você está fazendo. Isso para mim me enriquece muito, porque, nossa, eu não sei se eu vou conseguir parar para ler aquele livro, ou se eu vou conseguir ter acesso àquele livro, e se é em inglês, eu não consigo ler. Nossa, é muita coisa que eu queria ler e que eu não consigo, enfim, né? O dia ele é bem longo. Então, isso é uma coisa, assim, sabe? E acho que cabe dentro desse espaço, né? Essa troca desse, porque aí você traz a sua percepção daquilo que você leu, né? E essas referências, né? Então, eu percebi que eu já escutei sobre algumas coisas de alguns autores que você já falou, mas não sabia de quem, não sabia da onde, né? Então, isso faz importância, né? Condensar esse conhecimento. Era isso. Obrigado, Tainá. Eu gosto muito de ler, mas eu tenho um negócio que não sei se é um cacoete, não sei se é uma vantagem, se é uma desvantagem, mas às vezes eu releio muito, sabe? Tem algumas pessoas assim que eu gosto muito do trabalho delas, então eu meio que fico gravitando ali, né? Eu leio muita coisa fora e tal, mas muito do que eu leio, às vezes eu estou relendo, né? Autores que eu gosto muito e que fazem muito sentido para mim, e que eu percebo que eles eram tão profundos assim no trabalho deles que quando eu releio sempre tem um aprendizado cada vez maior, sabe? Ou então é porque eu estava muito burro da primeira vez, eu fui melhorando um pouco. É porque eu acho que eu admiro pessoas que têm uma ligação muito profunda. E eu percebo que o conhecimento ele é transmitido muitas vezes não só de forma linear, nas leituras, nas percepções, e a profundidade da escrita de alguns autores que eu gosto, às vezes não é questão de burrice, eu estou aqui fazendo piada, às vezes é uma questão de falta de experiência, de contemplação com a natureza. Às vezes você lê uma coisa e aquilo só vai fazer um sentido mais completo para você quando você passa por uma situação parecida com aquela ali na lida no sítio, com a natureza, com alguma coisa. Aí parece que depura mais, né, aquela informação. Então, muitas das coisas que eu estou trazendo nesse livro, inclusive não tem uma referência bibliográfica muito grande, mas são autores que eu já venho compartilhando com vocês aqui de várias maneiras, né? Que contribuíram para a ecologia profunda, enfim. E até tem um lance interessante, que uma vez eu estava dando um curso na Bahia, e aí eu compartilhei várias dessas fontes que eu compartilho com vocês e tal. E aí uma senhora que estava lá, ela falou assim, mas não tem nenhuma mulher aí nas suas fontes? Eu falei, tem sim. Eu falei, Dona Primavera várias vezes. Mas não tem outra mulher, não? Eu falei assim, não, nas minhas referências não tem, não. Mas você tem que ter referência feminina sua. Eu falei, não, quando você for dar seu curso, você bota as referências que você quiser. No meu eu vou dar o que eu quiser, pô. Aí eu meio que, né, porque eu tô meio cansado com essa coisa do você tem que, né? Enfim, e pensamento pessoal progressista assim meio chato demais, né?
E eu falei, olha, quando você for dar o curso, você pode fazer. Ah, mas tem essa ecologista, tem essa ecologista, tem... Aí ela foi citando um monte de gente lá. Eu falei, olha, tudo bem. Quantas são produtoras? Eu trabalho com produtor rural. Eu não posso falar só de ecologia. Eu preciso falar de uma agricultura ecológica. Enfim, foi uma experiência difícil que eu tive nesse dia, porque eu fui colocado, né, contra a parede, com fontes assim, e achei... Eu falei assim, vem cá, mas faltou alguma coisa? Você não gostou do curso? Por que você está falando, né? Não, é só pela representatividade feminina mesmo. Eu falei, poxa, mas com tanta coisa para elogiar, você vai me dizer logo que não falta? Né? E eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque de vez em quando alguém fala para mim que eu tenho muitos autores de fora do Brasil. Eu passei grande parte da minha vida fora do Brasil, eu estudei muita coisa fora, então não é uma questão para mim, que isso é importante assim para vocês que vão ler o livro, né? Não tem nenhuma hierarquia. Eu não li essas pessoas lá fora porque eu acho que elas são melhores. É porque quando eu estava estudando eu estava lá também e estava usando aquela língua também. Então foi o que veio, né? Depois estudei desenho ecológico fora do Brasil, não estudei no Brasil. Eu estudei escala de ferramentas da linha-chave, estudei permacultura, estudei gerenciamento holístico, tudo isso que eu estudei fora, né? E então eu trago essas fontes e são fontes que eu releio, né? Os livros do David Holmgren são livros que você, toda vez que lê, você reaprende alguma coisa. O Wendell Berry é a mesma coisa, né? Enfim, tem autores muito importantes assim para mim nesse sentido da coerência, que é o sentido que eu trouxe dessa história do meu avô hoje, né? Pessoas que buscaram realmente viver aquilo que elas ensinavam e acreditavam, né? Que eu acho que é um dos maiores desafios do nosso tempo, é a gente ser coerente e a gente ser responsável pelo nosso viver. O Wendell Berry fala isso, né? Tá todo mundo gritando por direitos, mas ninguém fala das responsabilidades. Todo mundo quer ter o direito de ser isso, o direito de ser aquilo, o direito de ter não sei o quê. Mas cadê a responsabilidade de cuidar de um pedaço de chão? Cadê a responsabilidade de cuidar da água? Cadê a responsabilidade de cuidar de uma comunidade? Um autor que, inclusive, me provocou a escrever esse livro, né, que é o James Clear, que ele é um cara novo, da minha idade, ele. Quer dizer, nem tão novo assim mais, né? É um inglês, né? Ele é pastor. Trabalha com vinocultura também e tal. E ele tem uma passagem no livro dele que é fenomenal, né? O avô dele conseguiu comprar um pedaço de terra que estava entre a propriedade deles e a de um vizinho. E aí o avô dele conseguiu comprar com um empréstimo, sei lá, enfim, né? A história familiar ali ficou ali e tal. E aquilo ficou na família dele. E aí o vizinho tinha essa rusga com eles, né? Enfim, de ter perdido aquele pedaço de chão ali e tal. E é uma história bonita, toda vez que eu conto ela eu fico emocionado, porque o pai não é James Clear não, gente, é James Rebanks, desculpa. James Clear é o cara do Hábitos Atômicos. É James também, mas é outro James, é James Rebanks, que é o inglês que é pastor. Não é pastor de igreja não, tá, gente? É pastor de ovelha. Aí o pai dele morreu de câncer. E, enfim, foi uma comoção na família e tal, né? E só quem vive no campo entende essa história. Porque assim, para você tirar férias ou para você sair, alguém tem que cuidar dos animais, alguém tem que ligar a irrigação, alguém tem que guardar os animais, alguém, sabe? Quando alguém confia em você para você tomar conta de uma propriedade rural, é porque a pessoa realmente confia em você. É porque é o cachorro que ela gosta muito, é os animais que ela tem muito zelo, né? E assim, e uma pessoa que gosta muito da propriedade dela, para ela sair, é alguma coisa importante, porque senão ela não sai, ela não quer sair. Ela não quer liberdade geográfica, ela quer criar raiz, mais e mais e mais e mais e mais, até, se possível, na hora que morrer, me enterra ali mesmo, porque eu já me reciclo ali mesmo onde eu já estava. Né? E aí, no livro, tem um negócio interessante que esse vizinho, que eles não se davam muito bem. O vizinho aparece com a mulher, o vizinho e a esposa, né, chegam na porta dele e falam assim, olha, nós viemos aqui para ajudar. Me passa todas as tarefas do campo e a minha esposa vai assumir a cozinha e a casa para vocês poderem fazer o que vocês precisam fazer. Velório, enterro, documento, enfim, lá vai, né? Momento difícil da vida, né, da gente. E eu fico emocionado toda vez que eu conto a história, porque é o seguinte,
para aquelas pessoas era mais importante que eles conseguissem passar por aquela dificuldade e conseguir ficar ali, mesmo que eles sejam as pessoas que conseguiram a terra que eu perdi, né, no caso, o vizinho dele, eu quero que ele continue aqui, porque eu preciso dele aqui. Ele é um cara importante para a minha região. Então, esse contexto de que a gente precisa se ajudar e a região precisa da gente e a gente precisa da região, acima de pequenas rusgas, acima do voto de 4 em 4 anos, acima, né? Eu acho que é uma lição muito bonita. E esse é um outro autor que eu lembrei, Tainara, que você estava falando dos autores, né? Que eu tô no segundo livro dele. De novo, essa mania que eu tenho de reler as coisas, né? Aí eu pego um cara e vou lendo, eu fico, às vezes, variando em cima do mesmo tema, né? Para tentar me aprofundar ali. E, enfim, esse é um cara importante também, assim, para essa empreitada desse trabalho que eu estou fazendo, né? Fala muito sobre pertença, fala muito sobre comunidade, ele consegue comunicar muito bem como que a indústria avançou sobre o campo e como que ele vem tentando recuperar isso, né? E ele tem também uma coerência muito bonita. Por exemplo, ele fala, olha, eu não conseguiria a viabilidade que eu preciso se eu não trabalhasse com animais de pedigree, ele trabalha com genética, né? De bovinos e ovinos. Se eu não tivesse me tornado um escritor, que foi por acaso, mas hoje em dia é parte do que eu faço e traz uma renda, e se a gente não conseguisse trabalhar com um pouco de turismo. Então ele assume, né, e ele fala, olha, talvez se eu tivesse que vender só carne ou só ser um produtor de produção primária, talvez eu não conseguisse sobreviver e falar das coisas que eu falo. E só dele abrir e ser honesto com isso, na verdade eu acho que ele já dá uma lição gigante, que é tipo assim, não, beleza, meu amigo, ninguém é mais puro do que ninguém porque é produtor e o outro não é. Vamos ser tudo misturado e vamos fazer funcionar o lugar, né? Então é isso, esses autores eu posso trazer mais, mas eles vão ser mais do mesmo. São autores que falam de ecologia, são autores que de alguma forma viveram do chão que eles aprenderam ecologia, porque eu não gosto dessa ecologia que é o mundo inteiro, é uma maravilha, protege tudo, vamos se importar com Pachamama inteira. Meu amigo, a realidade do ser humano é assim, a gente se importa com mais ou menos 150 pessoas que a gente conhece e a gente se importa muito com o que a gente consegue ver e pisar. Tudo que a gente fala que a gente se importa muito lá longe, tudo bem, pode ser uma questão ética, moral, eu sou contra o que está acontecendo lá em tal país e tal, tudo bem, isso a gente pode se manifestar, manifestar o repúdio, etc, etc. Mas a realidade mesmo é que a gente devia estar muito, muito conectado com o imediato. Mais ou menos 150 pessoas que a gente se relaciona perto do nosso território, o nosso território, a nossa economia local, e é dessa maneira que a gente pode ser mais útil. E os autores que eu tenho trazido para esse trabalho são autores que viveram isso. É o Wendell Berry, que está no sítio dele até hoje, que tem a mesma coerência, né? O meu sítio é muito inclinado, é muito difícil, se eu tivesse que viver só dele, talvez eu não tivesse conseguido ser um produtor rural, mas eu dei certo como escritor, e aí o sítio funciona, né? Ele também assume. Agora olha que interessante, o sítio dele não era de hobby, ele produziu a vida inteira, ele está com quase 90 anos. Montaram um colégio agrícola baseado no trabalho dele. Estava conversando sobre isso com a Tereza aqui outro dia, né? Ele ensina o adestramento de cavalos de tração, ele ensina um monte de coisa que se a gente fosse falar aqui no Brasil, o pessoal ia chamar a gente de atrasado. Ele está tão na frente do tempo que ele voltou para o que era antes. O colégio técnico baseado no trabalho do Wendell Berry ensina você a trabalhar com animais de tração, a trabalhar com equipamentos mecânicos e não eletrônicos, a você ter salvaguarda de semente, uma série de coisas ancestrais, né? Só que é feito por um homem branco americano. E aí algumas pessoas se doem, porque o cara é branco e é americano. Eu acho o trabalho dele maravilhoso, ele viveu uma coerência muito... Na sexta-feira passada a gente leu um trecho do trabalho dele, né? O Aldo Leopold, a Ana Primavera, o José Lutzenberger, são autores muito próximos da nossa realidade, porque eles viveram, eles produziram. Eram pessoas que cuidavam do chão que eles pisavam.
E eu gosto mais desse, eu não gosto daquela ecologia, tipo, David Attenborough, que via... É legal ver os documentários, mas, pô, o cara, enfim, viaja, sei lá, não vou julgar os outros também não, mas enfim, eu gosto mais do, né, o David, pô, olha o depoimento que o David deu esse dia, tem 30 anos que eles não vão no supermercado. Imagina, gente, 30 anos sem ir no supermercado. Que bênção, que maravilha, né? Aí os caras falando do Bill Mollison, né, que ele era um cara muito conturbado, né? O Bill Mollison era um cara meio, uma personalidade muito vulcânica, eruptiva. E o cara teve algumas propriedades depois dos 50 anos, hein? Ele era professor universitário, largou com 50 anos para ensinar permacultura. Olha a loucura. E hoje o pessoal com 50 anos acha que tá velho. O cara criou o movimento global da permacultura depois dos 50 anos de idade. Olha que loucura. E aí ele teve, eu acho que umas 3, 4 propriedades depois dos 50 anos, e todas muito produtivas. Em sequência, né? Montava uma e tal, aí mudava para outro lugar, montava outra e tal, não sei o quê. Aí alguém falou isso, que ele era muito volátil, que ele mudava muito, que as propriedades que ele montou, enfim, alguém ia lá e desmontava depois, ou virava outra coisa, porque ele saía e tal, né? Aí teve um cara que falou assim, pois é, mas eu quero saber quem depois de 50 anos pode conseguir montar 4 propriedades e botar para produzir para alguém desmontar depois. Mesmo assim, o currículo do cara é muito forte, né? Tipo assim, mesmo o cara sendo volátil e se mudando, e, enfim, né? O cara parece que ele era meio megalômano e tal. Mesmo assim, ele montou várias e botou para funcionar, né? Produzia, enfim. Então são essas pessoas que eu trago, né? E que eu celebro no trabalho. E aí eu fico com uma pitadinha assim, né? De gostaria muito que meu avô tivesse escrito, porque ele falava muito pouco. Então, enfim, né? Eu tive vários testemunhos assim das coisas dele, mas eu gostaria muito que ele tivesse escrito, deixado um diário, alguma coisa assim, sabe? Enfim, não fez, mas aí de alguma forma eu pego o que me sobrou dele e boto nesse livro aqui e vai pra frente. Você é quem faz ecoar a voz dele, né? Porque mesmo se ele É, falasse, ele ia falar só pra você, né? Você que ecoa a voz dele. ele era quase mudo, né? Meu avô era muito mudo. Meu avô era aquele cara que às vezes ele dá uma lição na gente, ele demorava 30 dias. Sabe que, cara, tipo assim, a gente tava lá, eu menino aprontando lá, né, fazendo arte lá, sei lá, qualquer arte que eu estivesse fazendo, eu fazia muita arte. Aí ele chegava com o maior calma e falava assim, ó, não faz isso não, isso aí pode acontecer isso, isso e isso. E só falava isso, não alterava muito não, acabou, ia fazer as coisas dele lá. Aí às vezes o negócio dava, sei lá, 30 dias, 40 dias depois, aquele negócio que eu tava fazendo dava errado. Aí ele vinha e batia assim no ombro, assim, ó, lembra que tal dia eu te falei assim, 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 assim? Aí eu lembro. Pois é. Eu só falava assim, pois é. E era isso. A bronca dele era essa, tipo assim, 2 frases deu uma bronca e, entendeu? Então era muito mudo ele, né? Seria muito bom se ele tivesse deixado um diário, um negócio assim, porque... E teve toda a perseguição também, né? A questão de 64, que ele foi perseguido e tal. Foi bem... o negócio com ele foi muito violento, né? Enfim, ele deixou escrito de outras maneiras, né? Assim, deixou exemplos. E aí eu, de certa forma, coloco ele nesse patamar aí junto com esses outros caras que eu gosto de ler e gosto de estudar e tal, e escrevendo eu consigo colocar ele lá junto com eles. Gente, de novo, já indo aqui para uns finalmente aqui, quem gostaria de falar um pouquinho sobre como tem sido útil, como tem sido proveitoso os encontros e como que a gente pode melhorar? Quem vai? Eu, deixa eu só te falar. Você fala que os mineiros é caladinho, só os mineiros que falaram. É, é. Mas para falar das outras coisas a gente fala, agora para falar da gente não fala não. E o mineiro é engraçado. Uma vez eu estava viajando meu avô e minha avó no carro, né? E aí minha avó tá assim, ô maninho, como é que era mesmo o nome daquele rapaz que era filho do Edson, que era casado com a Vânia, que era parente do fulano, do ciclano e tal, e foi, né, aquela história do mineiro, você é filho de quem, né? E meu avô calado assim, hein, maninho, como é que era mesmo o nome dele? Aí meu avô assim, ah, Maria, eu não lembro não. Isso a gente viajando de carro, muito engraçado. Aí minha avó era brava, assim, ah, maninho, mas você também não lembra nada, cabeça ruim? Eu falei assim, pois é, você tá perguntando pra mim?
Era muito ligeiro, cara. E aí, enfim, mas era isso. Das outras coisas a gente fala muito, assim, mas da gente a gente fala pouco. Ó, você falando de mineiro, já tem um mineiro de mão levantado ali. Pode falar, Pedro. Olha lá vem outro. Ó. Mais um mineiro, né? E apesar que a crença da separação talvez é um dos nossos maiores enganos, né? Essa questão de separar mineiro, paulista e tudo é uma estratégia de guerra, né? E enfraquecer para dominar. No mais, a gente fica brasileiro, argentino, etc. Isso é mais para passar a perna na gente, mas todos em, né, o mesmo anelo, a mesma essência. Essa separação é um engano em parte. Mas voltando, é interessante quando você ponderou a questão de ler um livro mais de uma vez, porque cada leitura você tem umas pecinhas a mais para encaixar com as pecinhas que estão no livro, né? Então termina que faz uma lógica, faz uma coerência diferente cada leitura, porque você carrega pecinhas a mais em cada leitura, né? E a gente vai fazendo essa coxa de retalho, né? Vai fechando mais o quebra-cabeça. E algo que eu achei super interessante é a questão do campo você ponderando aí, e eles, por um lado, ele inclinando muito para lazer. Aqui mesmo, eu ainda estou nessa primeira etapa, que é sair da cidade, e vários semáforos têm uma plaquinha assim, fazendinhas 20 mil metros quadrados, que é a metragem mínima Modo para rural ter mínimo, uma né? matrícula, né? Exato. É. E apesar de que alguns ainda compram e dividem ela no meio, né? Ou seja, um sistema ainda mais de compartilhamento, ou até para viabilidade financeira, etc. Mas tem vários cantinhos, bairros aqui que você vê, fazendinhas, uso o termo que não se aplica, né? Porque fazenda já é nessa casa de 90, 100 hectares, né? Pelo menos o termo. Mas fazendinhas, fazendinhas, fazendinhas. Então você vê as coisas inflacionando com espaços que, dependendo da localização, inclinação, relevo, altitude, não tem essa viabilidade econômica, é para lazer mesmo. E, por outro lado, a especulação imobiliária, que daí é um terreno um pouco maior, que talvez vai cair futuramente na questão das fazendinhas de 20 mil metros, né? Esses, sei lá, 300, 400, 500 hectares, a pessoa já pensa, vamos lotear isso, que seria fazer as tal das fazendinhas, né? As duas estando amarrado. E a saída disso, infelizmente, termina sendo sair para essas áreas mais um pouco isoladas, né? Que não estão nessa frente de especulação do lazer e nem do futuro ou breve lazer. Áreas que o asfalto não está tão na porta, que não está tão perto da cachoeira, que não estão tão perto ali daquela praia mais cobiçada, que não estão tão perto da beira do rio. Então, termina que a saída para o campo, pelo menos se eu for ver um metro quadrado mais econômico, são para áreas não, entre aspas, não tão nobres no olhar imobiliário, no olhar do sítio, da chácara, né, da casa de campo. Mas, E ô eu me Pedro, sinto super... Oi. desculpa te interromper. É só para dar um complemento disso que eu estava falando, né? Eu acho que não é só lazer, não. Eu acho que é reserva de valor mesmo. Eu acho que é uma transferência, né, de território para as mãos das pessoas que já estão economicamente mais abastadas, né? E impede outras pessoas. Então você vê, tem pessoas que estão com 3, 4 imóveis e aquele sítio vai ficar fechado o ano inteiro. Vai ter, sei lá, ter alguns finais de semana ou um mês ali do ano que vai estar ali. Tudo bem, naquele momento ali é lazer, mas na verdade aquilo ali está sendo uma reserva de valor, né, no mercado de especulação. É o cara que está pegando o dinheiro dele, colocando em propriedades para o patrimônio dele render e tal. E essa lógica, ela dificulta o acesso à terra para outras pessoas. E, e assim, existe a possibilidade de você ser viável, viver bem em 2 hectares. Né? Tem modelos de negócio para isso aí, enfim, tem exemplos. Mas só que assim, nessa lógica da dívida, isso não funciona. A classe média, ela, se ela puder, ela se endivida com o banco, compra um sítio de 500 mil, mas ela não se junta com o MST. E o acesso à terra é um direito. Né?
Então, o que está acontecendo? Quando você compra um lugar pequeno e aquilo já é um financiamento muito grande, obviamente que eu estou falando agora de quem compra com dificuldade, porque os sítios que eu estou vendo sendo comprados, eles têm sido comprados sem financiamento. Então aquilo vai entrar no portfólio imobiliário de alguém que já tem muito dinheiro. Agora, alguém que quer empreender no campo, começa numa propriedade de 2 hectares, 3 hectares, 4, enfim, uma propriedade pequena, familiar, e começa já com uma dívida de 400 mil, 500 mil, como que essa pessoa vai ser financeiramente viável? Ela vai demorar 30 anos para pagar isso, pô. Aí, em cima disso, ela tem que fazer um financiamento para um beneficiamento, um financiamento para um trator, um financiamento para um caminhão, um financiamento para uma ordenha, sabe? Então, e de novo, e é feito, o pequeno, se ele falir, o banco toma. O grande, se ele falir, o governo vai lá e dá o perdão de dívida e bota o agro para funcionar de novo. Então, é uma lógica muito violenta que a gente está vivendo. Eu não sei muito como resolver ela, a não ser as pessoas terem coragem, disposição para ir para lugares talvez um pouco mais distantes, menos valorizados. E outra coisa, as soluções elas não vão ser empreendidas sozinho, não. A gente precisa empreender as soluções, mas não é uma pessoa, um casal, uma família. A gente precisa entender que a gente precisa fazer isso em grupo. E não estou falando de fazer em grupo, estou falando de comprar todo mundo junto, comunidade, Bitluz, Namastré e Gratinase, não. Eu estou falando no sentido de que a gente precisa entender que a gente precisa de um tecido social. Por exemplo, quem quiser hoje fazer uma pecuária agroecológica, perto do Luciano, vai ter 40 anos de experiência para poder se apoiar nele. É disso que eu estou falando. E ele está disponível a dar conselho, ele está disponível a chamar o cara, conversar com o cara, né? Enfim, e trocar essa ideia. Então, desculpa a interrupção, mas é nesse sentido que é pior, não é só porque estão comprando para lazer, estão comprando e estão travando todo o território como reserva de valor, e as pessoas que querem o território para produzir, mesmo querendo comprar, mesmo que não queiram entrar para o MST para buscar terra, não consegue, não tem. Eu visitei agora de novo mais de 30 propriedades. De novo, juntando as que eu visitei antes de chegar nessa daqui e as que eu estou visitando para sair dessa daqui, já deve ter somado umas 70 propriedades. Só uma tinha um plano de sucessão familiar e o rapaz estava estudando veterinária para poder ficar. O resto estava todo mundo tentando vender e os filhos querendo... Ou então alguém já tinha morrido e os filhos estavam vendendo, ou então o casal mais velho querendo vender porque os filhos não queriam ficar e estava tentando vender para se arrumar na cidade. E aí é isso, uma casinha simples, um lugar pequeno e os caras querendo 500 mil. Não vale. Não vale. Então, desculpa, era só nesse sentido. Não é só lazer, não é pior do que isso ainda. Está travando o território numa lógica que o território agrícola, a função social da terra, tem na Constituição isso. A função social da terra está sendo roubada. Quando você pega um lugar que ele é produtivo, que ele podia estar em pomar, podia estar numa pecuária familiar, podia estar numa propriedade diversificada, enfim, que você pega um lugar desse, bota uma piscina e ele vira uma propriedade de especulação imobiliária, você está usurpando a sociedade da possibilidade de um alimento saudável. O negócio é violento, cara. E eu tenho enxergado muito essa realidade que você colocou, até como essas pessoas, sem nenhuma crítica, olhando até de uma maneira bem neutra, essas pessoas que têm um receio do apagão da internet, vendo a propriedade rural como o Bitcoin do conservador. Aqueles que têm medo do Bitcoin, de repente, assim, ó, desplugou, não existe internet, não existe nada. Que é o cara que não vai para a criptomoeda, vai para o mercado de terra. Ou seja, fica comprando terra, 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 e para a terra não ser invadida, solta meia dúzia de gado lá, fala, não, a terra está usando. E eu que caminho mais para o norte do país, né, norte de Minas, etc., muitas vezes fico caminhando dentro das fazendas lá, demoro horas para ver um gado solto. Ou seja, o pessoal compra um mundo de terra, solta meia dúzia de cabeças de gado lá, fala que ela está funcional, e é muito para realmente uma reserva de conservadores, né, que gostam de uma coisa física mesmo, né, uma coisa
de fato de terra, né? Uma coisa das antigas mesmo, para guardar valores ou até justificar valores, né? Porque, de certa forma, você chega lá para o seu Joaquim, Dona Maria, seu José lá na propriedade, você quer 5 milhões aqui? Então toma 5 milhões, mas a gente só pode declarar isso pela 10ª parte desse valor. E o cara dá vazão a um dinheiro não declarado, né? Então terra tem sido usado muito para essa evasão fiscal, né? E, de certa forma, depois fica esses desertos aí, desertos assim, no sentido de ocupação humana, no sentido agroecológico da coisa, né? Sustentável, economicamente, socialmente, familiarmente, desconexo. E aquilo ali fica solto e tudo, depois fica os herdeiros brigando na justiça quando morre o conservador, né? Eu enxergo muito isso. Mas voltando para a questão da sustentabilidade na terra, você estava comentando a questão do milho, né? Uma questão que eu sempre fico pensando, até quando eu chego, converso pessoalmente com o produtor e tudo, a questão do sal. O sal, dependendo da riqueza de sais, de minerais do solo, ele chega a ser dispensável, entre aspas, a importação dele, ou trazer esse insumo para o local, ou é com um fator quase como obrigatório? Eu parto Ô, por mim. Hoje o meu esforço é só de comer açougue, sacolão, água e sal. Então, assim, se a sustentabilidade a gente quer para a terra, a gente tem que começar para a gente. Eu tô fazendo esse esforço de viver só com coisa de sacolão, açougue, água e sal. Porque se tem muita embalagem, muita coisa importada, muita coisa de rótulo, muita coisa de latinha, eu sou o mais insustentável do contexto, né? Querendo construir a ó, tal sustentabilidade. deixa eu te fazer uma pergunta, não tô julgando. Você mora na cidade ainda? Perfeito, sim. Tá. Então, olha só. é, do sacolão, você pega ali, vamos supor que você pega, não sei se é isso, mas vamos supor que seja isso. No sacolão você vai pegar um monte de produto agroecológico ali, tá? Então, o que que aconteceu com aquilo ali? O produtor que estava ali, tomate, beterraba, cenoura, batata, mandioca, seja o que for, fruta, abacate e tal. Em todos esses produtos vem uma diversidade de nutrientes altíssima. E, obviamente, que as coisas não são infinitas, né? Então, na medida em que você exporta para fora da propriedade, Eu estou minerando a esse, minha propriedade. é, Eu estou lixiviando ela em questão de nutrientes, né? então, antigamente a gente falava da lei do retorno na agricultura, né? Nas últimas décadas, com a adubação química, a gente parou de falar nisso. Mas você pega a literatura antiga, falava da lei do retorno. Você tem que devolver para a terra, né? E aí, eu tô querendo te dar um exemplo básico assim, da questão da ciclagem mesmo de nutrientes. Que assim, quando você tira produtos vegetais da propriedade, você exportou nutrientes. Você vai precisar devolver eles de alguma maneira. E, obviamente, que aquele lugar tem uma infinidade assim, de possibilidades no solo. Mas você tem que criar vida no solo para que ele consiga destravar aqueles nutrientes. E na medida em que você exporta muitos nutrientes, você precisa trazer de volta. Muitas propriedades elas estão há décadas, às vezes séculos, sendo mineradas. Então, muitas vezes você vai precisar colocar de volta. E nesse sentido, a Ana Primavera ela era genial, né? Entender, olha, está faltando molibdênio, está faltando boro, está faltando iodo, está faltando, né? Tanto os sais minerais, os sais mesmo, né? Os macroelementos, quanto os oligoelementos, os elementos menores. E é louco porque assim, ó, às vezes é um oligoelemento, uma coisa pequena, mas e você precisa de muito pouco. Mas se não tiver aquele muito pouco, você não consegue digerir um tanto de outras coisas. O zinco é um desses elementos, por exemplo, para a gente. Se a gente não tem zinco suficiente, o nosso digestivo não funciona. Por isso que hoje muita gente começa a ficar gordo e malnutrido, né? Então, na medida em que a gente aprende a lidar com esse ciclo de nutrientes na propriedade, a gente vai usando de outros dispositivos. A poda é um dispositivo de ciclagem de nutrientes, a cobertura de solo. Os animais, por exemplo, quando você vende animais da propriedade e eles vão para um abatedouro fora,
você exportou muito cálcio, muito fósforo. Então, quem tem propriedades pequenas, trabalha com a pecuária, por exemplo, de corte, é interessante você ficar com as carcaças, compostar as carcaças e colocar de volta no sistema. Então, assim, na medida que o seu sistema vai ficando cada vez mais equilibrado, você pode trazer cada vez menos. Mas, especificamente o que você falou que são os sais, muitas vezes a gente precisa trazer de fora. Porque o lugar já está degradado há muito tempo. Assim, são décadas e décadas, às vezes séculos de degradação. Então, na Austrália é muito comum, por exemplo, o pessoal fazer suplementação dos animais com kelp, né, que é uma alga, porque ela é riquíssima em nutrientes. Então, você pega uma alga, desidrata ela no sol, é só isso, desidrata ela no sol, moe e dá para os animais. Molibdeno, zinco, iodo, um aporte muito bom de minerais biodisponíveis. E aí o movimento dos animais na propriedade espalha aquilo para você no solo, né? Então, na medida em que seus animais são tratados dessa maneira, na medida em que você tem sistemas de árvore multistratificadas, que você faz poda, traz o material para o chão, você precisa de cada vez menos. Talvez chegue num ponto que muitas pessoas vivendo na propriedade, comendo da propriedade, defecando na propriedade e deixando aquele adubo na propriedade igual os animais fazem, a gente consiga chegar num ciclo fechado de nutrientes. Mas é difícil. Eu falei mais cedo aqui do David Holmgren, né? Ele fala que está 30 anos sem ir no supermercado. E aí ele tem um depoimento interessante. Ele fala assim, olha, quando você vai no supermercado, você pega uma amostra deficitária de nutrientes, mas de vários lugares diferentes, de vários tipos de solo. Então, as suas deficiências nutritivas, elas se equilibram. Porque uma hora você vai comprar um tomate que é de um lugar, outra hora você vai comprar um tomate que é de outro lugar, uma hora você vai comprar uma alface. Então, você tem uma amostragem de solos diferentes. Aquilo se equilibra. Aí ele fala assim, ó, aqui em casa, eu, minha mulher e os meus filhos, porque a gente ficou muitos anos sem comprar no supermercado, todos nós tivemos os mesmos distúrbios nutricionais, porque o nosso solo estava deficiente. Você falou problema de dente, né? O dente que ele teve não foi por causa do solo, o dente foi porque eles tinham muita fruta cítrica, muita fruta no começo, E aí ele falou que eles tiveram problemas nutricionais, né, de outras ordens, porque faltou nutriente no solo, e ele não sabia, e ele só comia daquele mesmo solo, né? Então, é muito válido a gente ter análises de solo muito boas, que não é muito comum no Brasil, e a gente repor. E aí, na medida em que a gente repõe, se a gente consegue fechar ciclos com o planejamento ecológico, quanto mais o tempo passa, menos insumo a gente precisa. A gente consegue travar aqueles nutrientes ali, se a gente consegue reciclar, né? Então, por exemplo, você vai vender a carne, mas a carcaça você circula na propriedade. Você vai botar um pouco de fruta e verdura para fora, mas você faz as podas e cobre o chão com elas. Então, você consegue travar vários nutrientes ali, na medida em que você equilibra o solo. Mas no começo de muitas propriedades é muito deficitário. E, inclusive, Primavera pondera isso, que a parte viva do solo lá, né, os nematomintos, minhocas e micro-organismos, bactérias, fungos, vão ser importantes para, inclusive, fazer o metabolismo dessa macro e principalmente microfauna, disponibilizar esses nutrientes, né? E você vê hoje a agricultura tradicional, dito agro, trabalha com solo estéril, né? Tipo NPK, um solo totalmente ali, se olha morto, não tem vida nele, né? E a vida é que vai fazer esses micro e macronutrientes serem ciclados, serem disponibilizados, serem transmutados, acontecer essa alquimia, né? Que, de certa forma, a gente nunca vai conseguir equacionar exatamente 1 mais 1 é 2, mas ela, de fato, acontece na natureza quando tem toda essa dinâmica, essa vida, essa latência, essa vitalidade. E uma ponderação importante que eu me recordei, que esses animais também, em menor ou maior proporção, eles migravam, né? E hoje a gente está trabalhando com eles num sistema sedentário, inclusive nós, né? Então, a gente vai ver esses animais que pastam, eles andavam todo o continente, né? Uhum. Então, do Chuí ao Oiapoque, entre aspas. De certa forma, eles iam recolhendo minerais, nutrientes nesse leque e também dispersando, não só recolhendo e deixando também riqueza Exato, nessas diferentes coordenadas geográficas. E é super exato. interessante também que essa questão parasitária, o parasita geralmente ele tem uma etapa de vida no
bicho orgânico, né, no organismo do bicho, na parte orgânica, e uma etapa de vida no solo. O bicho, quando migrava, o parasita não é, repovoava o mesmo animal, ele já estava longe. Hoje a gente tem o bicho sempre em cima do mesmo metro quadrado, o parasita passa para o solo, passa para o bicho, passa para o solo, passa para o bicho, está se reinfestando, né? Então, a própria questão parasitária era minimizada e não chegava a níveis de patologia, que o bicho estava migrando. A hora que o parasita chegava no momento de novo de infestar o bicho já estava quilômetros, léguas dali, né? E chegava só no nível de parasitismo, e a gente talvez nem pode chamar de parasitismo, mas sim de mutualismo, que era benefício mútuo, para fortalecer a espécie hospedeira, até para ela continuar existindo, que ela precisa de pressão, né? De certa forma, não só do ambiente microbiota, ela precisa de um alfinetinho ali para ela sempre ficar forte, porque se ela for ficando fraca, 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 de repente vem extinção em massa. Ela chega A num ponto gente, de inviabilidade se tiver alguma pressão externa, né? a Algumas, gente tem que, desculpa, a gente tem que desenvolver os animais, né, para nossa realidade, saber fazer as rotações e tal, porque a gente cria dentro da propriedade esse movimento migratório que você falou, porque é o que sobra pra gente é isso hoje, né? Aí você consegue imitar ali dentro. Aí tem o Zitzman, né, que o Zitzman estudou com o Alan Savory também, mas ele desenvolveu uma linha dele que é o cara que preconiza o ultra denso, né? E o Zitzman fala um negócio muito engraçado. Ele fala assim, rapaz, ao invés da gente desenvolver um animal resistente à verminose, a gente está desenvolvendo uma verminose resistente aos químicos. exatamente. Ele é, ele é muito bom. Ele fala ele fala um outro negócio interessante também, que ele fala assim, ele foi aluno de um cara que é o Bonsman, né? Como é que era o nome do cara? Bonsmara, esqueci o nome do cara, um cara do desenvolvimento genético de bovinos da África do Sul, né? E o cara escreveu um livro que é assim, o homem precisa medir, né? Que é, o cara ele tava dizendo assim, a gente precisa juntar métricas e indicadores, né? Para desenvolver os animais e tal. E, de certa forma, ele tinha razão, em algum contexto. Aí o Zitzman fala assim, mais medidas precisas sobre variáveis inúteis não é o caminho. Ele tem umas frases muito boas, velho. Mais medidas precisas, né? Você saber cada vez mais sobre dados que são inúteis não adianta nada. É mais ou menos isso que ele fala. Mas é isso É aí. um pouco tipo só o PowerPoint para encher palestra, apresentar coisas, sei lá, em reuniões internacionais, mas sem que não encaixam, que não montam quebra-cabeça, né? Que não agregam em tudo, só para É, às vezes corroborar os títulos aí de mestrado, doutorado, pós-doutorado. ele, E ele, termina que eles estão muito mais enfraquecendo o tipo hospedeiro, transformando ele em uma patologia, e uma patologia até certo ponto até incurável, do que fortalecendo o hospedeiro, né? Fortalecendo nós. A gente tem que pensar em pessoas mais fortes e não em tentar, por exemplo, não ter mais nenhum micro-organismo, nenhum ser que vive na gente, porque nós, na verdade, nós somos, tem até um livro que é 10% humano, né, falando que 90% das células que estão na nossa estrutura são de organismos que povoam a gente, né, microbiota que estão na pele, principalmente intestino. E a gente termina que está fortalecendo aí esse organismo que nos povoam ao ponto deles serem patologias lá na frente, como você bem ponderou, até, entre aspas, quase incuráveis para organismos que ficaram muito fracos, né? Mas é bacana. E eu me sinto contemplado tanto nessa abordagem que você está comentando aí com a Lu, para início do campo, aqueles que estão ainda se aquecendo, se alongando para migrar para o campo, como também contemplando os casos, como do Luciano, daqueles que já estão no campo, daqueles que já têm mais vivência, experiência, que já têm mais legitimidade para o campo. Ambos eu me sinto muito bem contemplado, como também trazer seus estudos de caso e tudo. Essas três vias aí eu fico muito feliz, eu sinto que acrescentam muito ao conjunto, né? Vamos estar junto aí, independente de qual for a rodovia explorada ou mesclada. Gratidão, amigo. Até sempre, obrigado, Pedro. professor. Obrigado, Pedro. Valeu, obrigado. Seu André Silveira. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Só para manter a tradição de hoje, né?
Eu não sou mineiro, mas eu costumo falar que eu sou descendente de mineiro, tá? Então, simbora. Minha família materna é ali da região de Curvelo. Só duas coisas. Primeiro, sobre essa pergunta, essa proposta de vocês. Eu gostaria de ter esses temas mais específicos como um teste, né? Nada definitivo. Não sei se qual é a proporção, né, de pessoas no grupo, né? Se a maioria já está no campo ou se a maioria está buscando estar no campo, mas como disse o nosso amigo, e eu também acredito nisso, a natureza existe na diversidade, né? Então, são muitas concessões que a natureza faz e essa diversidade ela se complementa. Inclusive não só das pessoas que estão buscando essa transição, como aquelas que já estão, mas de temas mais técnicos também, né? No sentido, como você falou, dos minerais no solo e de como retornar isso. Eu acredito que tanto você quanto aqueles que já têm mais experiência poderiam falar sobre isso numa linguagem não tão acadêmica ou não tão técnica, né? De uma forma que a gente possa aprender, porque o que eu vejo no sentido geral o que esses encontros traz é reduzir os erros, né? Não acredito que eu não vá errar, mas eu acho que eu já consegui ajustar a bússola algumas vezes nesse curto espaço de tempo. Então, eu acho que a gente poderia testar esses temas e ver como que a coisa caminha, né, a partir deles. E só Sim. encerrando, porque eu acabei lembrando disso que vocês estavam falando, tem um parente meu lá de Minas, né? Ele fez a vida em São Paulo, aí se aposentou, adquiriu uma fazenda de 80 hectares. Ele tem a fazenda na cidade e ele mora numa casa na região urbana da cidade, do município. E aí, da última vez que ele veio aqui, eu perguntei para ele, né, o porquê disso. Ele falou: Ah, rapaz, aquilo lá, eu só estou mantendo aquilo lá para preservar o patrimônio. A Ele lógica da tem, especulação. ele tem três filhas que vivem aqui. Ele fez a vida como marceneiro, né, conseguiu construir um negócio nessa linha de imóveis planejados e tal. As filhas trabalham nessa área. Ele tem mais um outro filho que em outras situações, fora do casamento e tal, que não se deu muito bem. E aí eu fico pensando, né, se ele não vender para alguma grande companhia, talvez, muito provavelmente, as filhas vendam, porque as filhas também estão, entre aspas, enraizadas aqui, né? Então, realmente isso é um problema maior do que ele parece. E eu acho que a gente precisa se unir para poder estar no campo, porque encarar esse sistema, né, isso é sistêmico, do meu ponto de vista, está se tornando muito difícil do ponto de vista financeiro. Você encontrar essas soluções, eu tenho pensado um pouco sobre isso, assim, mas a gente precisa conseguir vencer uma barreira muito grande, que é a barreira de cooperar, né? Nas últimas décadas a gente vem sido treinado para ser individualista. Então, quando a gente fala de agir em conjunto, as pessoas têm uma objeção muito grande com relação à complexidade humana, né? Ah, mas é difícil, associação é difícil, sociedade é difícil, não sei o que é difícil. Aí quando eu estou em conversas presenciais eu faço, tá bom, e viver na cidade é fácil? Porque tá tudo difícil para pô, tem que escolher qual que é o difícil que você vai pegar, porque fácil não tem, né? Mas é isso, a gente precisa aprender a cooperar e, de novo, né, essas pessoas que vivem buscando a coerência, né? O David fala muito bem também sobre essa questão da cooperação, né? Nós não teríamos sobrevivido sem a cooperação. Nós temos no nosso íntimo o desejo pela cooperação, porque nós temos mais de 300 mil anos de evolução como ser humano que só foi possível
na cooperação. E quando algum historiador ocidental traz essa questão das tribos, das rivalidades, das guerras e tal, é um viés. Mas dentro de cada clã, dentro de cada tribo, dentro de cada biorregião, as pessoas viviam cooperando, porque se elas não cooperassem, elas talvez não conseguissem se viabilizar, né? Então, na verdade, a evolução do ser humano, ela se deve muito mais à cooperação do que à competição. E a gente precisa conseguir retomar isso, né? A gente está vivendo um momento muito curto da história. Gente, é curtíssimo o que a gente está vivendo. Se você for comparar 300 mil anos de história da humanidade, né, e de novo, porque as pessoas contam de 10 mil anos para cá, falam de pré-história como se não tivesse existido nada ali. Também é mentira, né? Imagina que, vamos pensar ecologicamente. A gente tem aí em torno de 10 mil anos que as pessoas falam que a gente desenvolveu esse modelo de civilização que a gente vive hoje. Tem mais ou menos 10 mil anos. Na natureza é tudo cíclico. Eu não acredito que a gente demorou 290 mil anos para chegar onde a gente chegou e depois 10 mil anos para chegar onde a gente chegou agora. É provável que a gente tenha tido outras iterações de civilizações tão complexas quanto a nossa, mas talvez com outros sotaques, com outras premissas, com outra cosmovisão. A gente, em 300 mil anos de civilização, de história, desculpa, em 300 mil anos de evolução do ser humano moderno, né, o Sapiens Sapiens, imagina, a gente pode ter tido 30 ciclos de 10 mil anos. Por que não? Né? Então, a gente precisa ver isso aí, né? E, de novo, a gente pode ver na dor ou pode ver no amor. A gente pode planejar e exercitar e fazer, ou a gente pode esperar o caos e ter que cooperar porque está tudo um caos. É escolha, né? São escolhas. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar semeando essa ideia do caos, porque o pessoal está usando muito isso hoje, né? Usando muito medo no marketing. E embora eu acho que a gente precise enfrentar a realidade de que as coisas vão ficar pior, eu acho que a gente só ficar falando disso o tempo inteiro, as pessoas ficam vibrando no medo e a gente fica burro no medo, né? A gente retrai muito, o espaço de decisão fica muito ruim. Então, é aquela história, né? A gente pode aumentar os muros ou então aumentar as mesas, né? E eu acredito que a gente tem que encarar o fato de que a gente precisa aumentar as mesas e a produção para poder abastecer as mesas, mas ao mesmo tempo, em vez de ficar subindo o muro, olhar mais essa coisa da cooperação, né? Por fim, no comentário que você trouxe da questão dos solos, né? De maneiras talvez mais simples de falar sobre isso, tem umas coisas interessantes quando a gente olha pelo lado da ecologia, né? A Bíblia diz: vieste do pó e ao pó voltarás. É a ciclagem de nutrientes, né? E uma história interessante também, né? Que o pessoal teve que começar a fazer um monte de canais alternativos para os salmões, né? Nos rios do hemisfério norte, né? Que o pessoal começou a fazer hidrelétrica, o salmão parou de subir e aí as florestas começaram a morrer e os caras demoraram 20, 30 anos para descobrir que era isso, né? Então você vê, olha o tempo da ciclagem de nutrientes, né? O salmão que nasce no rio, vai viver no mar, passa, sei lá, 1, 2 anos ali, sei lá quantos anos passa ali, para depois voltar e ele volta com os nutrientes do mar e aí o urso come ele, o coiote come o resto, aí o urso sai, vai né, urinar e defecar na floresta e espalha aqueles nutrientes e aqueles nutrientes eram fundamentais para as florestas temperadas e ninguém sabia. Só que isso é só o salmão. Quantos pássaros migratórios a gente tem? Quantos animais da megafauna viviam em migração, como o Pedro estava falando aí mais cedo? Né? Quantos seres humanos, quantas etnias viviam em movimento migratório, dispersando sementes e trazendo e levando animais? Então, essa questão um desafio muito grande que a gente tem de querer resolver numa escala muito pequena da propriedade particular, cercado com arame farpado, uma ciclagem de nutriente que era muito mais complexa, muito mais ampla, muito mais vasta, né? E aí isso traz de novo para a cooperação, porque talvez
seja na cooperação que a gente vai conseguir as sementes, os animais, os nutrientes. Não sei se já leram alguma coisa sobre isso, né? Mas antes do adubo químico, as pessoas que viviam em pequenas comunidades rurais costumavam ter banheiros. Antes, né, da questão do adubo químico, o pessoal que tinha assim, pequenas propriedades na beira das estradas e tal, o pessoal costumava manter os seus banheiros super lindos e atrativos para conseguir pegar o adubo das pessoas e conseguir compostar e colocar nas hortas, né? E nos pomares. Então, assim, de novo, a gente tinha alguma noção dessas coisas e só nas últimas décadas a gente vem perdendo, né? Então, muitas dessas coisas, elas estão dentro da gente de alguma maneira, historicamente, ancestralmente. Muitas dessas coisas estão dentro da gente ancestralmente, talvez até em questão genética mesmo, né? Nós tínhamos uma sabedoria para participar dessa ciclagem de nutrientes e manter os ambientes saudáveis, né? E a gente precisa confiar que a gente dá conta de voltar a fazer isso. Mas vai ser muito mais fácil se a gente fizer em cooperação. Modelos mais tribais, né? mais comunais. Não quer dizer que a gente tem que viver todo mundo junto, rasgar a identidade, e não é isso. Mas é a gente ter essa certeza de que a gente precisa um do outro e cooperar com o cara que está do lado ali. Ele tem a posse do terreno dele, eu tenho a posse do meu, mas ele sabe que eu preciso dele e ele precisa de mim, né? E a gente agir dessa maneira. Precisa voltar para isso. Gente, pedi um favor para vocês. A Lu colocou aqui um formuláriozinho de feedback. Se vocês puderem responder para ajudar a gente, eu vou pensar junto com a Lu, né? Essa questão de trazer alguns temas específicos. Eu vou tentar ficar a maior quantidade de tempo possível dentro dos temas do livro. Mas eu acho que é muito válido também temas que ajudam vocês, né? Na transição de vocês, enfim, na jornada de vocês aí, estando ou não no campo, na jornada de vocês. Então, preenche para a gente, por favor, esse link aí, dá esse feedback para a gente tentar melhorar aqui essas reuniões, tá? Agradecer bastante aqui a participação de vocês todos hoje. Estou aí nessa parte aí do manuscrito aí que eu estou contando a história que eu contei para vocês hoje aqui, e botando ela no papel, e ligando essas experiências do meu avô com a questão ética e com essa questão do desenho, né, de empreendimento, desenho de vida que blinda a gente contra esses riscos da dívida, da sazonalidade, da variação de preço de mercado. Eventualmente a transição chega num pedaço de chão e esse pedaço de chão tem que se viabilizar. E quanto mais a gente for safo na nossa gestão, no nosso planejamento, menos prejuízo a gente tem, mais rápido a gente aprende e mais alinhado com as nossas vocações a gente consegue essa viabilidade, né? Então é muito nesse sentido que eu compartilhei hoje. A gente vai trazendo outras nas próximas. Conto com o feedback de vocês aí nesse formulário. Está aqui no bate-papo aqui, tá, gente? Por favor, cliquem aqui e deixem um... Pode achar ruim, tá, gente? Pode falar mal, não tem problema não. Nem só de glória vive o homem, né? Às vezes às vezes dá uns pepinos. Muito obrigado, seu John, dona Tainara, seu Giovanni Pereira, dona Luciana Jansen, dona Luciana Sendi, vulga Loló. Muito obrigado. Agora só que eu vou ter que chamar de Aline, porque eu esqueci seu nome, vai ser Aline agora. Valeu, Rodrigo. Eu que peço desculpa, eu esqueci o nome. Obrigado, Pedro. Obrigado, Arthur. Vejo vocês na próxima sexta-feira. Abração. Valeu. Esse foi um trechinho da nossa tertúlia literária, uma comunidade maravilhosa que tem se formado em torno do livro Meu Caderno de Ida para o Campo. As pessoas têm enviado perguntas, eu respondo nessa consultoria online em grupo e faço também uma leitura de trechinhos do livro para esses primeiros apoiadores que estão viabilizando a ilustração, a revisão editorial e a impressão do livro. Se você quiser participar e ter também as suas perguntas sobre a sua transição ecológica respondidas numa reunião online comigo, é só fazer o pedido antecipado do livro, o link está na minha bio e a sua participação com certeza vai abrilhantar
a escrita do livro e essa comunidade que está se formando em torno desse trabalho. A gente tem as reuniões às sextas-feiras e você ainda pode participar, e se você chegar depois, você pode assistir as reuniões gravadas. Eu conto com a sua ajuda para plantar mais gente no campo. Vem comigo. Abraço.